paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Então fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar grandemente através desta palavra, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 11, versículo 21 ao 25, que diz: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Nós vemos aqui que Lázaro havia morrido. Mas antes de Lázaro morrer, a Bíblia vai falar que ele estava enfermo. E ele, estando enfermo, foi avisado a Jesus que Lázaro estava enfermo, mas Jesus ele não foi até Lázaro. Jesus, ele foi depois. Então, por isso, Marta diz a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Veja que na visão de Marta, Jesus ele chegou atrasado. Na visão de Marta, se Jesus tivesse ido visitar Lázaro quando ele estava enfermo, Jesus havia curado, iria curar Lázaro. Mas Deus, que é Deus poderoso, que é o Deus do impossível, que pode fazer todas as coisas, Deus que é grande em glória, que é Deus de milagre, veja que já estava previsto que Deus ele ia fazer algo bem melhor, algo bem maior do que uma cura. Porque qual é o milagre maior, uma ressurreição ou uma cura? Então, muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, veja que aqui foi um momento muito difícil, que foi a morte de Lázaro. Então Maria e Marta ficou muito triste, muito abalada, porque com certeza é uma situação terrível, a morte. Então ali naquela ocasião, elas ficaram muito tristes, achando que Jesus ele tinha chegado atrasado. Mas Deus ele é Deus de milagres. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Nós não entendemos que Deus ele faz tudo perfeito, tudo maravilhoso. Já estava previsto que Deus ele iria ressuscitar Lázaro, por isso Jesus ele não foi visitar Lázaro quando Lázaro estava enfermo. E quando acontece algo ruim em nossas vidas, quando nós estamos passando por um momento difícil, quando nós estamos passando por um deserto, quando nós estamos passando por uma enfermidade, muitas vezes nós vamos ali orar a Deus, nós vamos buscar a Deus, assim como Marta foi buscar a Deus para dizer que Lázaro estava enfermo. Então, quando nós estamos nessa situação, nós vamos ali buscar a Jesus, nós vamos ali falar com aquele que pode curar, que pode libertar, que pode salvar. Mas nós pensamos que tudo vai acontecer como nós queremos que aconteça. Assim como Marta pensou que Lázaro iria ser curado. Então nós pensamos que tudo vai acontecer de acordo com aquilo que nós estamos pedindo a Deus. De acordo com aquilo que nós estamos orando e falando com Deus. E quando aquilo não acontece, quando aquilo que nós pedimos não acontece, nós achamos que Deus não está no negócio. Nós achamos que Deus nos abandonou, nós achamos que Deus não está ali naquela situação de deserto, não está ali naquela situação terrível. Assim como Marta achou que Jesus não estava ali naquela situação de enfermidade, naquela situação de doença. Mas Deus estava sim, o Deus Pai estava ali presente naquela situação e permitiu que Lázaro morresse para que viesse a acontecer algo sobrenatural ali, para que viesse a acontecer um milagre,
para que viesse a acontecer uma ressurreição. Então, muitas vezes achamos que naquela situação, como aconteceu algo que a gente não estava esperando, como não aconteceu da forma que a gente queria, nós pensamos que Deus não está naquele negócio, nós pensamos que Deus, Ele nos abandonou. Mas deixa eu te dizer algo da parte de Deus, não é porque aconteceu de uma forma diferente que você esperava, não é porque aconteceu diferente da sua oração que Deus não está no negócio. Deus, Ele vai além, Deus, Ele vai lá no futuro, porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele sabe todas as coisas, Ele sonda os corações e Ele sabe o que é melhor para o seu povo. O que Deus, Ele tem para ti é bem maior. O que Deus, Ele tem para ti é bem melhor do que aquilo que você espera, do que aquilo que você deseja. Então não é porque aconteceu diferente aí nessa situação terrível que talvez você esteja passando. Não é porque aconteceu diferente que Deus, Ele não está ali presente. Se você tem a convicção que você serve a Deus em espírito e em verdade, que você ama esse Deus em espírito e em verdade, que você pratica a palavra de Deus, por que Deus, Ele não vai te dar o melhor? A palavra de Deus diz que Deus, Ele ama presentear os seus filhos. É claro que Deus, Ele vai ter o melhor para te dar. Deus, Ele tem algo bem maior para te dar. E muitas vezes, quando algumas pessoas estão passando por este momento difícil, e ao decorrer deste momento difícil, não aconteceu aquilo que ela pediu, não aconteceu aquilo que ele pediu, muitas pessoas se rebelam, muitas pessoas ficam contra Deus, muitas pessoas dizem que Deus abandonou, que Deus não quer saber, mas é bem diferente. O espiritual é diferente daquilo que nós estamos vendo. Porque o ser humano, ele olha a aparência daquele deserto, ele olha a aparência daquela morte, ele olha a aparência daquela situação difícil, daquela perseguição, ele olha a aparência daquele gigante, ele olha a aparência daquela situação terrível. E olhando aquela aparência terrível daquele problema, daquele deserto, com certeza quando se concentra naquela aparência, é claro que vai achar que não tem solução. É claro que vai achar que Deus não está no negócio. É claro que vai ter medo. É claro que vai ficar triste. É claro que vai ficar ali se sentindo abandonado. Por quê? Porque está olhando para a aparência do gigante, olhando para a situação difícil. Mas a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé e não pelaquilo que está vendo. Fé em Deus. A situação está difícil, mas o meu Redentor vive. Eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Olha, eu orei e não aconteceu aquilo que eu estava pedindo a Deus. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Eu tenho certeza que o que Deus tem para mim é bem melhor. É ter fé. Fé que Deus, Ele vai fazer o melhor, que Deus, Ele vai trazer o melhor para as nossas vidas. O justo não vive pelo que está vendo, mas vive pela fé. E a palavra vai dizer que o justo não é aquele que anda de acordo com a justiça do mundo, mas é aquele que anda de acordo com a justiça de Deus. É aquele que está praticando a palavra de Deus, porque a justiça é a palavra, a justiça é a Bíblia. Então, quando nós andamos em retidão, quando nós andamos ali de acordo com a palavra de Deus, quando nós praticamos a palavra de Deus, nós somos justos. E por ser justo, não podemos andar pelo que a gente vê. Não podemos olhar a vida pela aparência, nós temos que viver pela fé. E veja que Marta, ao encontrar Jesus, ela achou que Jesus tinha chegado atrasado,
Porque ela disse, se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Não sabia ela que algo sobrenatural, que algo poderoso, que um milagre maravilhoso iria acontecer. A palavra de Deus diz que Marta disse, eu sei que tudo que pedires a Deus, Deus Pai irá te conceder. Veja que quando Lázaro morre, Marta encontra Jesus e mesmo achando que Jesus chegou atrasado e mesmo achando que não tinha mais solução, porque Lázaro já havia morrido, ela ainda diz, eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus Pai, Ele irá te conceder. Veja que a fé de Marta em nenhum momento se abalou. Marta continuou crendo que o que Jesus pedisse a Deus iria acontecer. Marta continuou crendo que este Deus, Ele é o Deus do impossível, o Senhor dos exércitos. É aquele que pode fazer milagres. É aquele que pode mudar a tua história. É aquele que pode fazer o impossível acontecer. É aquele que chega ali em meio à tempestade e acalma a tempestade. É aquele que acalma o vento. É aquele que muda o quadro dessa situação. Marta começou a ver que Deus, Ele era o mesmo, que Ele não mudou, que Jesus, Ele era o mesmo, que tudo aquilo que Jesus pedisse iria acontecer. Veja que a fé de Marta em nenhum momento se abalou e assim nós devemos proceder. Não é porque aconteceu algo em nossa vida que não nos agradou, não é porque aconteceu algo diferente do que aquilo que nós estávamos esperando, que Deus, Ele não está ali no negócio, que Deus, Ele não é o mesmo, que Deus, Ele não vai agir. A nossa fé não pode se abalar pelo aquilo que nós estamos vendo. Não é porque o homem acha que é impossível acontecer aquilo que realmente é assim. Deus, nosso Senhor Jesus, Ele é Deus do impossível e Ele pode fazer milagres na minha vida e na tua vida. Deus, Ele pode fazer um sobrenatural, só basta Deus querer. Para que algo venha acontecer na tua vida, para que todos venham ver que Jesus, o Emanuel, o grande eu sou, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, está contigo, está cuidando de você, está te guardando e vai trazer algo sobrenatural, vai trazer um milagre na tua vida. Veja que esse exemplo de Marta é um exemplo muito lindo, porque mesmo o irmão dela estava ali morto, mas ela continuou crendo que Deus, Ele poderia fazer milagre. Mesmo ela não estava nem imaginando que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Veja aí. E eu te pergunto, onde está a tua fé? Qual o tamanho da tua fé? Se a tua fé for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, algo sobrenatural pode acontecer na tua vida. Onde está a tua fé? Se a tua fé estiver em Deus, no Senhor Jesus, algo poderoso pode acontecer na tua vida. Como está a tua fé? Deus está te perguntando como está a tua fé. É preciso crer neste Deus. É preciso crer que Deus, Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida, para que a tua história mude, para que você venha ser transformado, para que você venha ser liberto, para que você venha ser curado, para que algo venha acontecer na tua vida. É preciso que você venha ter fé, venha crer em Jesus. E quando a Bíblia fala em crer em Jesus, não é o que muitas pessoas pensam, que é saber que Jesus existe. Crer em Jesus é viver a palavra dele. Pois Jesus, ele diz que aquele que ama Jesus e que Jesus o ama é aquele que guarda os mandamentos de Deus no coração, aquele que vive, aquele que pratica a palavra de Deus.
aquele que pratica a justiça de Deus. Esse é o que crê em Jesus. Porque acreditar que Jesus existe, até o diabo ele acredita, mas o diabo será salvo? Não. Então quando Jesus ele diz, aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado, Jesus está dizendo aquele que pratica a minha palavra, aquele que crê em mim, aquele que vive a palavra de Deus será salvo. Então onde está a tua fé? Você está crendo nesse Deus? Você está praticando a palavra de Deus? Você está ali servindo a Deus em espírito e em verdade? Como está a tua fé? Reflita nesta palavra que Deus está falando para você. Reflita nessa palavra de Deus que não é à toa, não é por acaso. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus tem endereço. A palavra de Deus é fiel. E Jesus com certeza te ama para que esta palavra venha chegar até você. Para que algo sobrenatural venha acontecer na sua vida, para que você venha enxergar essa situação difícil de uma forma diferente, para que venha te motivar a ir adiante, a prosseguir, a continuar servindo esse Deus que vale a pena servi-lo. Veja o que Deus ele está falando para o teu coração. Veja o que Deus ele está dizendo para o teu coração. E quando Jesus diz, teu irmão há de ressuscitar. Jesus ele diz a Marta. Quando Marta diz que qualquer coisa que Jesus pedir a Deus Pai, ele irá conceder a Jesus. A Jesus diz, teu irmão há de ressuscitar. Mas veja o que aconteceu aqui quando Jesus ele diz a Marta, teu irmão há de ressuscitar. Marta entendeu de uma forma diferente. Ela achou que Lázaro iria ressuscitar no último dia, quando Jesus voltasse. E ela diz, eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Mas Jesus ele não estava falando como Marta estava entendendo. O que Jesus estava dizendo era que Lázaro iria ressuscitar no mundo, ali, naquela hora, naquele momento. Veja que muitas vezes isso acontece em nossas vidas. Muitas vezes pessoas vão à igreja, muitas vezes pessoas ouvem ali uma pregação, muitas vezes alguém está ali ouvindo um profeta de Deus e Deus está falando grandemente ali, mas a pessoa não está entendendo. A pessoa não está entendendo aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Assim como Jesus estava falando que Lázaro iria ressuscitar, e Marta estava entendendo de outra forma. E muitas vezes isso acontece. Porque para entender aquilo de fato que Jesus está falando, é preciso que esteja em espírito. É preciso que deixe o Espírito Santo de Deus penetrar no coração, agir ali para que a gente venha entender. E você me pergunta como é que eu vou ali entender o que Deus realmente está falando ao meu coração. É você se permitir viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, estar em espírito. É você ser elevado em espírito. É você prestar atenção às coisas espirituais e esquecer aquilo que você está vivendo. Veja que existe uma situação terrível, mas que acontece muito. Quando uma pessoa que tem interesse no homem casado ou o homem tem interesse numa mulher casada e vai ali numa igreja e ali escuta uma pregação e um profeta diz: esse ano você vai casar. Então aquele homem ou aquela mulher começa a imaginar que realmente vai casar com aquele homem ou com aquela mulher que já é casado. Acha que aquele homem vai deixar sua esposa, aquela mulher vai deixar o seu esposo e vai casar com ele. Por quê? Porque ele não está entendendo o que de fato Jesus está falando.
Não é porque disse que ele vai casar que necessariamente ele vai casar com aquela pessoa que ele acha que vai casar. Ele vai casar com outra pessoa e não com aquela pessoa que já é casada. Então, as pessoas começam a viver de uma forma, olhando a vida pela aparência, pelo aquilo que ela está vivendo, mas ela não está olhando pelos olhos espirituais. Então, Marta estava olhando pelos olhos físicos, vendo a situação. Como Lázaro tinha morrido, ela achou que Lázaro iria ressuscitar na volta de Jesus. Como todos os mortos irão ressuscitar. Mas Jesus estava falando diferente. Jesus estava dizendo que ali ele iria ressuscitar. Veja o que Deus ele está falando para você. Não é porque você está vendo agora essa situação ruim que vai ficar dessa forma. Não é porque aconteceu diferente que vai ficar dessa forma, que tudo vai piorar, que o mundo vai acabar, que tudo vai dar errado. Deus está no negócio, Deus está cuidando, Deus está trabalhando, Deus não dorme, é tudo no tempo certo, é tudo na hora certa, há um tempo determinado para tudo. E não é porque essa situação está difícil que vai morrer, que vai sofrer. Deus, ele sabe trabalhar, Deus, ele sabe todas as coisas e nós temos que viver pela fé. Crendo que esse Deus, ele pode mudar a nossa história, crendo que esse Deus, ele pode fazer um sobrenatural, crendo que esse Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele tem prometido. Crendo que esse Deus, ele faz e desfaz, ele manda e desmanda, ele sobe gente, ele desce gente, ele humilha a gente, ele exalta a gente porque ele é Deus, porque ele é Deus grande, porque ele é fiel, porque ele é poderoso, porque ele é digno de honra e de glória, porque não existe nenhum outro Deus além do Senhor Jesus. Veja que esse Deus, ele está indo aí na sua casa, aonde você estiver. Eu não sei aonde você está, mas Deus está indo aí através desta palavra. Veja que o poder está na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está na palavra dele e ele vai até você, porque Deus ele é misericordioso, porque Deus ele tem graça. E é através da palavra dele que ele derrama graça na tua vida, no teu espírito. Ele derrama misericórdia na tua vida. Porque ele tem visto que você é fiel a ele, que você vive a palavra dele e que você não está entendendo isso que está acontecendo na tua vida. E Deus diz, acalma o teu coração, porque não é porque está acontecendo dessa forma que tudo está perdido. Não é porque aconteceu diferente do que aquilo que você imaginava que tudo está perdido. Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele tem algo bem maior para a tua vida. Deus, ele tem algo bem melhor para a tua vida, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é soberano. É preciso você enxergar este Deus, o grande eu sou, aquele que pode fazer todas as coisas, para que você venha ter fé e acreditar que Deus, ele pode mudar o quadro dessa situação. Marta aqui não entendeu o que Jesus estava falando e nós não podemos nos comportar como Marta que se comportou sem entender o que Deus estava falando. Nós temos que entender aquilo que Deus está falando, porque Deus ele fala através dos pregadores, através dos seus profetas, ou até mesmo aí na sua casa quando você abre a sua Bíblia. Deus está falando com você, quando você está orando, Deus está falando com você, mas muitas vezes as pessoas não entendem aquilo que Deus está falando. Então é preciso olhar com os olhos espirituais. É preciso orar, buscar a Deus, é preciso praticar a palavra de Deus para que o Espírito Santo te ajude a entender aquilo que Deus está falando. Aleluia, glória a Jesus. Esta palavra tem endereço, eu tenho certeza que chegou aí onde você está, não por acaso, mas porque Deus ele te ama e está mandando essa palavra para você. E aí quando Marta não entende nada e diz, eu sei que meu irmão há de ressuscitar. E aí Jesus ele diz, eu sou a ressurreição e a vida.
Veja o que Deus ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Se você está diante desse Deus, o Senhor Jesus, que é a ressurreição e a vida, porque Jesus é a água viva e veio para trazer vida e vida em abundância. Se você está diante desse Deus que pode fazer um sobrenatural, que pode mudar a tua história, se você está diante desse Deus, para que temer, para que achar que Deus ele vai agir de acordo com o que você acha que vai acontecer? Se Deus ele pode ressuscitar, ele pode salvar, ele pode curar, esse seu problema é nada para Deus. Esse seu problema que aos seus olhos físicos é o terror, é o fim. Para Deus não é nada, porque Deus é o Deus do impossível. Não existe nada impossível para Deus. A palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus na tua vida? Creia nesse Deus que ressuscita, que salva, que cura, que liberta, que todos aqueles milagres que Ele fez, relatado aqui na Bíblia, ainda pode acontecer nos dias de hoje na tua vida. E quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, ali algo sobrenatural aconteceu, algo diferente aconteceu. Quando Jesus diz isso, Jesus estava afirmando que iria ressuscitar Lázaro. E assim aconteceu, Lázaro ressuscitou. E veja que Lázaro já estava com mau cheiro, porque já havia 4 dias que ele tinha morrido. Algo ali sobrenatural. Aos olhos humanos, aquilo jamais poderia acontecer. Como muitas pessoas acham que o teu problema não pode se resolver. Como muitas pessoas apontam e dizem: olha, agora ela não vai mais conseguir se levantar. Ela vai continuar prostrada. Isso que aconteceu na vida dele, isso que aconteceu na vida dela é terrível, agora é o fim. Muitas pessoas levantam o dedo e dizem, muitas pessoas começam a zombar da tua situação e diz: olha, isso vai dar errado. Mas se você crê nesse Deus que pode fazer todas as coisas, se você crê nesse Deus que ressuscita, que cura, que salva, que liberta, Deus ele pode fazer algo sobrenatural na tua vida. Eu creio nesse Deus que pode fazer maravilhas, bênçãos na tua vida. Então nada está perdido, nada acabou. Deus está dizendo para você: volte a sonhar. Deus está ressuscitando os teus sonhos. Não é porque aconteceu isso ruim, não é porque aconteceu diferente do que aquilo que você pensava que ia acontecer. Não é porque aquilo que você pediu não aconteceu, aconteceu diferente, que Deus não está no negócio. Deus está dizendo: continue fazendo planos, continue sonhando. Deus, através desta palavra, está ressuscitando a tua fé. Deus está ressuscitando os teus sonhos. Deus está ressuscitando os seus planos. É através desta palavra que Deus está fazendo um mover no teu espírito, algo sobrenatural. Deus está ressuscitando a tua fé, está acalmando a tempestade, está acalmando esse vento. Aleluia, glória a Jesus. Fica com esta palavra no teu coração. Saiba que Deus ele é fiel, ele é poderoso. Continue servindo a Ele em espírito e em verdade. Continue praticando a palavra de Deus. Continue servindo a Deus em espírito e em verdade, porque eu tenho certeza que esse Deus ele vai te honrar. Deus escolheu esse dia para que você viesse ouvir esta palavra, para que você viesse ressuscitar os teus sonhos, os teus planos, para que você viesse viver aquilo que Deus ele tem para a tua vida, amém? Que é bem maior, bem melhor do que você pensa. Aleluia, glória a Jesus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, amém?